Hoje então vamos continuar falando do argumento número 10. Ele diz o seguinte: adaptações complexas, tais como asas, olhos, sistemas bioquímicos, não poderiam evoluir gradualmente porque os primeiros estágios não seriam adaptativos. A complexidade completa de tais adaptações ela é necessária e não poderia ter surgido por passos simples e graduais pelo processo evolutivo. Bem, esse é um argumento muito comum também, clássico aí dos criacionistas, muito parecido com os outros que eu já mencionei aqui sobre a questão da geração de complexidade, do acaso não gerar complexidade, mas ele tem aqui um aspecto um pouco diferenciado, que ele trata mais das características em si. Bem, a resposta do Fukuyama é a seguinte: esta é uma das objeções, que foi feita inclusive na Origem das Espécies, no livro do Darwin, que tem sido chamado de complexidade redutível pelos defensores do design inteligente. Nossa resposta tem duas partes. Primeiro, muito destas tais características complexas, tais como hemoglobinas e óleos, mostram vários estágios de aumento de complexidade e avanços, ou melhor, e vantagens funcionais entre diferentes organismos. Em segundo lugar, muitas estruturas têm sido modificadas para as novas funções e elaboradas, portanto, para servir diferentes funções a partir de coisas pré-existentes, Então, na verdade, a resposta do Fukuyama, vai sempre no mesmo sentido do que eu já tenho falado aqui no canal, inclusive nos vídeos anteriores dessa própria série, a respeito do aumento de complexidade, que sim, é possível que a complexidade ela aumente, principalmente por conta do fator seleção natural, que é um fator não aleatório, então nós temos esse fator, esse mecanismo evolutivo, como um dos mecanismos mais importantes de gerador de complexidade. E, bem, para poder citar então alguns exemplos específicos, demonstrando então a possibilidade de órgãos evoluírem a partir de órgãos pré-existentes que tenham um nível de complexidade menor para um nível de complexidade maior, por exemplo, a gente tem casos dos olhos, Então, e que é um argumento muito usado aí pelos criacionistas, dizendo que os olhos têm uma complexidade redutível, o que não é verdade. Nós podemos observar estágios de evolução, de modificação, em organismos atuais, mostrando a possibilidade ou as possibilidades de como que um órgão, como o olho, poderia ter evoluído sem que necessariamente todas as partes de um olho complexo como o nosso estivessem presentes, tudo ao mesmo tempo, Então, um exemplo mais clássico que a gente tem é o exemplo de várias espécies de moluscos que nós temos vivos ainda hoje. Então, no gênero Patella, por exemplo, a gente tem os olhos, que na verdade são estruturas sensoriais que são feitas nada mais por camadas de células pigmentadas que são fotossensíveis, então, ou seja, são sensíveis à luz, claro, ligados aí a sistemas de nervos, que recebem essa informação. Então, no caso desses grupos de moluscos, você basicamente tem uma camada de células ali que recebe e percebe a luz, Então, ela não chega a formar um olho complexo. E a gente consegue observar essa gradação, esse grau de complexificação do olho quando a gente olha para outros grupos de moluscos, como por exemplo o gênero Pleuromaria, ele já apresenta uma estrutura um pouco mais complexa, mostrando alguns passos à frente, que seria apenas a invaginação de uma estrutura, que seria uma camada de células fotossensíveis sofrendo uma invaginação, formando um tipo de câmara que já dá aí a capacidade desse organismo de pelo menos, quer dizer, de não apenas perceber a luz, a presença ou ausência de luz, mas de perceber a direção da luz, E isso a gente vai observando em outros grupos, como o Aliotes, o gênero Aliotes também, cada vez mais essa câmara se fechando, até chegar em organismos como o turbo e o murex. O turbo, ele já praticamente a câmara é toda fechada, mas ainda não tem ali um tipo de cristalino, de lente, e o murex ele já tem uma câmara fechada com um cristalino.
né? Então reparem como sim os estágios são encontrados em coisas vivas, embora no registro fóssil não seja muito claro esses estágios, né? Porque é difícil preservar, mas pode ter sido o caminho tomado na evolução dos olhos, tanto em moluscos, né? Quanto também em nós vertebrados, né? E como eu disse, a gente não tem o registro fóssil dos olhos, né? Mas a gente tem, pelo menos em formas vivas, como esses moluscos, estágios intermediários que podem nos mostrar, sim, que a evolução do olho é possível e é possível formar estruturas funcionais, né, que não tenham todas as partes ali, né? No caso, todas as partes de um olho como o nosso, por exemplo. Tá? Então fica bem demonstrado, além, obviamente, de outras áreas da biologia. Então a gente tem como rastrear isso no nível genético, né, com os tipos de genes que estão envolvidos, etc. Tá? Então é possível, sim. Eu gostaria de fazer um vídeo também futuramente melhor sobre esse assunto, especialmente a evolução do olho e de outras estruturas, trazendo, né, um argumento de uma forma um pouco mais aprofundada sobre isso, tá? E mostrando como que o olho sim poderia ter evoluído. Então basicamente é isso que eu gostaria de trazer hoje em relação a esse argumento. Poderia falar sobre outras estruturas, a asa, a hemoglobina, mas a ideia é não ficar muito tempo aqui, né, com esses vídeos, né? Seriam respostas curtas. Futuramente eu vou fazer vídeos melhores aí, mais elaborados, mais aprofundados sobre a evolução de essas outras estruturas, incluindo aí sistemas bioquímicos, tá certo? Muito obrigado então, pessoal, por assistir esse vídeo e até a próxima.